Professor, professora, saudações. Eu sou o professor Hammurabi Messeder e vamos trabalhar nesta aula as diversas formas de currículo. O currículo pode ser trabalhado de forma multidisciplinar, de forma pluridisciplinar, de forma interdisciplinar e de forma transdisciplinar. Nesse primeiro bloco, faremos considerações gerais sobre o que são estes currículos, estas formas de trabalhar os currículos, e a partir de então, teremos uma sequência de aulas onde explicaremos cada uma destas modalidades. Então, vamos ao nosso estudo de currículo na tela. Então, currículo multidisciplinar, pluri, inter e trans. Antes de falarmos de currículo, é importante conceber o conceito de paradigma. Paradigma nada mais é do que um modelo, um padrão de comportamento, de regra, que é adotado por uma determinada comunidade, grupo ou sociedade a ser seguido. Vamos à leitura do que temos na tela sobre definição de paradigma. Ele é um conceito usado para designar a forma de estruturação e funcionamento do cérebro humano. Há paradigmas que são individuais apenas de uma determinada pessoa do cérebro humano, ou um padrão de comportamento do homem, de uma cultura específica, óbvio, de uma comunidade ou mesmo de um segmento social. Nesse sentido, paradigma é uma estrutura modelo, é um modo de pensar e também um modo de agir. Quando falamos em sala de aula das formas como trabalhamos o currículo, da forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar, estamos falando destes modelos, destes paradigmas. Mudar de uma forma, como a forma multidisciplinar para a pluridisciplinar, e da pluridisciplinar para a interdisciplinar, de trabalhar um currículo, é sem dúvida uma mudança de padrão, uma mudança no agir, é uma mudança de paradigma. Mas antes de discutirmos as formas como um currículo é trabalhado em sala de aula, temos que retomar a definição do que vem a ser currículo. Na tela temos que currículo, etimologicamente falando, é o termo, ele vem do termo latim curriculum, que deriva do verbo currere, que significa caminho ou percurso a seguir, ou caminho ou percurso já seguido. Essa é uma definição genérica de currículo. Tanner e Tanner apresentam uma definição de currículo muito mais voltada para o nosso trabalho escolar, para o nosso trabalho acadêmico. A definição deles informa que o currículo é o conjunto de experiências, de aprendizagem, planeados, bem como de resultados de aprendizagem previamente definidos, formulando-se umas e outras mediante a reconstrução sistemática da experiência e conhecimentos humanos, sobre os auspícios da escola e em ordem de desenvolvimento permanente do educando, nas suas competências pessoais e sociais. Em poucas palavras, o currículo é o conjunto de conteúdos programáticos a serem ministrados em cada segmento escolar, assim como o conteúdo, na verdade, o rol das competências que hão de ser desenvolvidas após ministrarmos os conteúdos programáticos em cada segmento. O currículo se pauta, entre outras coisas, na própria filosofia da instituição. Ele sofre alterações conforme a política e o interesse do próprio Estado. Há vários tipos de currículo, já estudamos isso em aula anterior. Dentre eles temos, na tela, o currículo formal, também conhecido como currículo oficial ou currículo real. Temos o currículo informal. Temos o currículo paralelo e temos o currículo oculto. Todas essas definições já foram trabalhadas aqui no nosso videocurso. Estas definições estão direcionadas à substância, à matéria-prima, ao conteúdo do currículo, ao conteúdo material do currículo. A aula de hoje direciona-se não ao seu conteúdo material, mas à forma,
A aula de hoje é como se fosse o jarro. Estamos falando dos modelos de jarro, enquanto a água que vai dentro do jarro é o que acabamos de ver na tela. A água é a estrutura formal, oficial ou real, informal, paralela ou oculta. Isso é a água, isso é a substância. Mas a aula de hoje fala dos tipos de jarro, da forma que será utilizada para ministrarmos estes tipos de currículo. Muito bem. Então, quais são as formas de trabalhar o currículo? Na tela. As seguintes formas de trabalho curricular referem-se apenas a como lidamos no dia a dia, com os conteúdos ou com o conteúdo programático, com o rol de conhecimentos e competências a serem desenvolvidas em cada segmento escolar. Temos aí a primeira forma, a mais utilizada, a mais conhecida. Certamente sua escola tem grandes chances, mais de 90% de chances de trabalhar assim. Temos o currículo multidisciplinar. O currículo multidisciplinar é um modelo fragmentado em que há apenas a justaposição de disciplinas diversas, sem relação aparente entre elas. Eventualmente pode até existir uma ou outra relação entre um ou outro conteúdo destas disciplinas. Ainda assim, não será uma relação aparente, será uma mera relação implícita, sutil, subentendida. O currículo multidisciplinar é o paradigma hoje utilizado na maioria das instituições de ensino no Brasil, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Uma mudança de paradigma, na verdade uma quebra de paradigma, indo para um modelo mais auspicioso, seria o modelo pluridisciplinar. Veja a sua definição na tela. Quando se justapõem disciplinas mais ou menos vizinhas, como, por exemplo, biologia e química. Teremos com as duas juntas, justapostas, a bioquímica, por exemplo. Então, quando se justapõem disciplinas mais ou menos vizinhas nos domínios do conhecimento, formando-se as áreas de estudo com conteúdos afins ou coordenação diária com menor fragmentação. Quando conseguimos fazer algo assim, quando juntamos mecânica e física, tá? E temos a mecatrônica, mecânica, física e eletrônica, por exemplo, temos mecatrônica. Quando juntamos apenas mecânica e física, quando juntamos biologia e química, temos aí, nessas estruturas, um currículo pluridisciplinar, que é a justaposição de disciplinas que têm conteúdos essencialmente correlatos. Sair do multidisciplinar para o pluri já é uma mudança de sensível. Uma outra definição é a do currículo interdisciplinar. Veja na tela. O currículo interdisciplinar é uma nova concepção de divisão do saber. Ela frisa, na verdade este currículo frisa, a interdependência e a interação e a comunicação existente entre as disciplinas e busca a integração do conhecimento num todo harmônico e significativo. Não basta justapor disciplinas. Se eu não as justaponho de forma harmônica e significativa, e a partir desta justaposição eu me valho dela para criar novos conteúdos, eu não terei aí um currículo interdisciplinar. E no estágio mais elevado, preconizado por alguns dos maiores profissionais da área de educação, temos o currículo transdisciplinar, praticamente inalcançável para a maioria das instituições de ensino presas a modelos ou paradigmas antigos. O currículo transdisciplinar é aquele que ocorre quando há a coordenação de todas as disciplinas num sistema. Mas não é qualquer sistema, é num sistema lógico de conhecimentos com livre trânsito num campo de saber, ou de um campo de saber para outro campo do saber. Muito bem. Temos aqui as definições básicas destes modelos curriculares. O modelo multidisciplinar, na verdade, é o modelo que vamos trabalhar inicialmente. Esse modelo multidisciplinar é o modelo que aparece aqui no nosso gráfico. Veja aqui no centro do nosso gráfico, eu tenho a figura do aluno. Permeando o aluno, à sua volta, temos a matemática, temos o português, temos a história, a geografia, a física, as artes, o espanhol, o inglês, a educação física, a biologia. Temos inúmeras disciplinas dentro do modelo multidisciplinar.
Estas disciplinas não se comunicam umas com as outras. Elas não interagem umas com as outras. Estas disciplinas, elas simplesmente atuam sobre o aluno, e atuando sobre o aluno, não criando uma comunicação entre elas, permeiam a nossa forma de trabalhar, permeiam o nosso universo acadêmico. Geralmente trabalhamos assim, desse modelo. A matemática não se comunica com o português não se comunica com a história, e esse é o nosso modelo, esse é o nosso paradigma padrão. O currículo multidisciplinar, ele trata da integração, como você pode ver aí na tela, da integração de diferentes conteúdos de uma mesma disciplina, porém sem nenhuma preocupação de seus temas comuns, sem dúvida alguma, de seus temas comuns sob sua própria ótica, articulando algumas vezes a bibliografia técnica de ensino e os procedimentos, na verdade, procedimentos de avaliação de conteúdos, segundo Nogueira, 2001. Ele mostra que não existe, Nogueira mostra que não existe nenhuma relação entre as disciplinas, assim como todas estariam no mesmo nível sem a prática de um trabalho cooperativo entre elas. Poder-se dizer que na multidisciplinariedade, as pessoas, no caso, as disciplinas do currículo escolar, estudam perto, mas não juntas. Uma está ao lado da outra, mas elas não estão juntas. Não estão atuando em conjunto, não estão atuando como uma coletividade, segundo Almeida Filho, 1997. E essa é a forma que usualmente temos trabalhado hoje nas instituições de ensino. Continuando a análise da multidisciplinariedade, temos que, na multidisciplinariedade, recorremos a informações de várias matérias para estudar um determinado elemento, sem a preocupação de interligar as disciplinas entre si. Nesse caso, cada matéria, cada disciplina contribui com suas informações pertinentes ao seu campo do conhecimento apenas, sem que houvesse uma real integração entre elas. Essa forma de relacionamento entre as disciplinas é a menos eficaz para a transferência de conhecimentos para os alunos, sem dúvida alguma. Uma forma que se propõe a relacionar os conteúdos curriculares, os conteúdos das disciplinas, seria notoriamente muito mais eficaz. Dando continuidade, temos que essa concepção multidisciplinar antiga, ela nasce da necessidade do ser humano de etiquetar, de classificar, de codificar o conhecimento. Nós, seres humanos, temos esta mania, este hábito de classificar tudo. Olhar para um objeto e dizer isso aqui é uma caneta, olhar para o objeto e dizer isso aqui é um relógio. Nós damos nome a tudo e a todos. Classificamos, rotulamos, etiquetamos, codificamos tudo. A partir daí nasce o conceito de campo de saber, disciplina ou conhecimento, que irá evoluir para a concepção de multidisciplinariedade. Ainda na tela, conceituar para os filósofos gregos antigos, os mais antigos, a primeira operação da mente, a operação de mera classificação, o ato pelo qual o espírito produz ou representa em si mesmo alguma coisa, compreendendo-lhe um significado. Então, essa prática de classificação, segundo os filósofos gregos, é a primeira atividade mental que nós temos: olhar e classificar, dar nome à árvore, montanha, mar, terra, céu, ar, fogo. É a primeira operação mental significativa, e ela é a evolução, na verdade, o currículo multidisciplinar nada mais é do que a evolução dessa atividade classificatória do ser humano. Quando conceituamos as coisas, como temos aí na tela, quando conceituamos as coisas, o fazemos levando em conta um ponto de vista específico, criando assim uma disciplina acadêmica. Isto é, quando eu conceituo as coisas, eu olho para um objeto de estudo e analiso sua natureza, mas sua natureza atômica, sua natureza molecular, sua estrutura atômica, eu estou classificando conforme a disciplina da química. Agora eu posso olhar para um objeto de estudo e não olhar o seu sentido atômico, posso olhar o seu sentido, simplesmente o seu sentido jurídico, e classificá-lo segundo sua natureza jurídica.
e o fazendo, eu estou tendo aqui uma nova disciplina, a disciplina do direito. Eu tenho a química, eu tenho o direito, eu tenho a biologia, que pode olhar para um objeto de estudo e classificá-lo segundo os conceitos de sua natureza. Esse é o trabalho multidisciplinar. Muito bem, fechamos o nosso primeiro bloco e voltamos no próximo bloco, ainda dando continuidade ao tema currículo multidisciplinar, e entramos no tema currículo pluridisciplinar. Até breve. Nós do HM Concursos esperamos que você tenha aproveitado ao máximo essa aula. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato. Teremos o maior prazer em ajudá-lo, pois o nosso objetivo é a sua aprovação. Até a próxima aula e boa sorte!